Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos para o nosso estudo. Nós vamos fazer uma mudança no estudo, estudaremos os livros em sequência. Iniciaremos pelo livro que é o Espiritismo, tá? E antes, vamos cantar uma música que prepara o ambiente, tá? Então, como que é? Sou Allan Kardec, bom mestre, vimos teu nome exaltar, te imploramos com uma prece, proteção espiritual, batalhador da verdade, da seara do Senhor, guia a própria humanidade, pra paz, pro bem, para o amor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que as nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor, caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. Kardec, mestre altaneiro, exemplo da caridade, és o fiel timoneiro da nossa felicidade. Caminharemos contente, sempre firme, sem temor, e um dia alcançaremos as moradas do Senhor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que as nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor, caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. Muito bem. Tá faltando Então vamos acerenar as nossas mentes, pensamentos, sentimentos, rogar a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre querido, aos abnegados trabalhadores espirituais, aos nossos anjos da guarda, a presença, a proteção para esse estudo de hoje, que todos nós aqui presentes possamos realmente encontrar aquilo que viemos buscar: a paz, o equilíbrio, o amor, a saúde, a felicidade. E em nome de Deus e de Jesus está iniciado o nosso estudo desta noite. Então vamos lá. Do livro, né? O que é o Espiritismo? De Allan Kardec, preâmbulo. Acho que é mesmo. É o começo do começo. É porque eu não marquei. Estamos iniciando. O preâmbulo. Então o celular, João? É o começo. Tem. Abre o livro e vai passando as folhas. Você vai achar o Eu preâmbulo. não vim destruir a lei, não. Isso aqui É o... Meu é página. O que é o Espiritismo? Você está no quê? Evangelho segundo Não, não é o Evangelho. Ah, Tá tudo mudado. seu celular. Não, Não tem. não tem esse aí.
É o livro que é o Espiritismo. Nós mudamos. Ah, porque mudou, entendi. Mudamos. Sentado bem no celular. Ele tá no lugar de cá agora, ou agora são 5 livros? A gente vai estudar esse. Só isso. Nós vamos seguir por sequência. Em sequência. Então vamos lá. Preâmbulo. As pessoas que não têm do Espiritismo, senão um conhecimento superficial, são naturalmente levadas a fazer certas indagações, as quais um estudo completo lhes daria, sem dúvida, a solução. Mas o tempo e, frequentemente, a vontade lhes faltam para se congregarem às observações continuadas. Quereriam, antes de empreender essa tarefa, saber ao menos do que se trata e se vale a pena dela se ocuparem. Pareceu-nos útil, pois, apresentar em um quadro restrito a resposta a algumas das questões fundamentais que nos são diariamente dirigidas. Isso será para o leitor uma primeira iniciação e para nós, tempo ganho pela dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. Muito bem, então aqui ele está apresentando, né, desse livro, porque as pessoas naquela época não têm conhecimento do Espiritismo, e aí é um conhecimento superficial. Então eles acharam por bem fazer esse livro. Por quê? Porque ele é simples. E aqui ele tem o que é básico, né? O que é básico, simples, da doutrina. E aí, a pessoa lendo esse livro, dando uma estudadinha nele, já tem, assim, umas noções básicas. Aí não precisa de ficar explicando a mesma coisa, né? Parece que é isso que ele está querendo dizer, né? Quem gostaria de ler? Mas nós vamos lendo e parando. O primeiro capítulo contém, sob a forma de diálogos, respostas às objeções mais comuns da parte daqueles que ignoram os primeiros fundamentos da doutrina, assim como a refutação dos principais argumentos dos seus opositores. Essa forma nos pareceu mais conveniente, porque não tem a aridez da forma dogmática. Vamos parar. O que aqui quis dizer para nós? Então, o primeiro capítulo, ele vai ser o quê? É um diálogo. Inicia com um diálogo de pergunta e respostas, né? São os primeiros fundamentos da doutrina, né? Isso, vai mostrar através de um diálogo, né? Então vamos. Pode seguir? Pode. O segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução completa, o observador novato deve dirigir-se sua atenção para julgar com conhecimento da causa. É, de alguma forma, o resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem, o mais frequentemente, de ideias falsas que são feitas a priori, sobre o que não se conhece. Corrigir essas ideias é antecipar-se às objeções. Tal é o objetivo deste pequeno escrito. Então, muito bem. Então, aqui ele está falando que no segundo capítulo vai ser uma exposição, né, da ciência prática e experimental, que é a parte científica lá do Livro dos Médiuns. Aqui ele fala que vai ser bem específico explicando do Livro dos Médiuns, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, o estudo é assim, ó, uma coisa que eu aprendi com o estudo, não vou dizer que eu sei tudo. A gente lê um trecho
eu entendi, não fala nada. Bom, Às vezes aquilo entra e sai e não fica. Então, às vezes, é bom a gente falar, não, eu entendi isso. Porque aquilo que você fala reforça o conhecimento, né? Então, se quiser falar, aqui é aberto a todos, pode falar. Eu entendi isso. Às vezes vai falar a mesma coisa que o outro falou, mas aquilo reforça lá dentro do cérebro da gente. Então, vamos. Terceiro. o terceiro capítulo pode ser considerado como resumo do Livro dos Espíritos. É a solução pela doutrina espírita de um certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica, que são colocados diariamente e aos quais nenhuma filosofia deu ainda soluções satisfatórias. Que se procure resolvê-los por outra teoria e sem a chave que nos oferece o Espiritismo, e ver-se-á que elas são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. Olha que livro, olha o cuidado que se teve aqui. Primeiro capítulo é um diálogo, vai mostrar, né, de certo, sobre a comunicabilidade. O segundo já vem falar da ciência experimental, vem falar dos médiuns, do livro dos médiuns. E o terceiro já vem falar do livro dos espíritos, a parte filosófica, dos questionamentos, da parte moral, dos questionamentos que a gente tem, das perguntas e as respostas, né, para nós. E o que eu achei interessante aqui, dizendo que são as respostas mais lógicas que chegam à razão, né? Sim, com lógica, né? Não é resposta boba que a gente é porque o outro falou, não, é lógica, tem que ter razão, tem que ter aquele questionamento, né? Que vai te levar a um entendimento, a uma aceitação, né? Vamos lá. Pode terminar? Termina, pode. Este resumo não é somente útil para os iniciantes, que poderão nele, em pouco tempo e sem muito esforço, aurir as noções mais essenciais, mas também o é para os adeptos aos quais ele fornece os meios para responder às primeiras objeções que não deixam de lhe fazer, e de outra parte, porque aqui encontrarão reunidos em um quadro restrito e sob o mesmo exame os princípios que eles não devem jamais perder de vista. Então, aqui é um resumo, né? Ele vai ser útil para quem esse resumo? Para os iniciantes que tá começando, tá chegando, né? Para entender a doutrina espírita. E os adeptos. Vai ser assim, noções essenciais, básicas, que sem muito esforço dá para compreender, né? É um entendimento muito simples. Tomara, né? E também, ele fala aqui, que também as objeções, né? Porque sempre tem aqueles, e se? E se fosse? E se? Sempre tem aqueles que têm objeções, que têm perguntas, que quer saber da gente. E aí, se você tiver o mínimo aqui do conhecimento, dá para se responder, né, esses questionamentos. Para responder desde agora e sumariamente a questão formulada no título desse opúsculo, nós diremos que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia,
ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, o que nós podemos extrair? Quando ele fala, o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação. O que ele quer dizer com isso? O que é uma ciência de observação? Por que ele é uma ciência de observação? Lembra que a gente falou a parte do livro dos médiuns? A parte do livro dos médiuns é essa ciência de observação, é a parte científica. E ela é através de quê? De experiências, de observações. Observa as comunicações, os espíritos vêm, faz uma materialização, vai analisar aquela materialização. Vem, traz uma psicografia, vai analisar aquela psicografia, se realmente é aquela assinatura que está dizendo, se é daquela pessoa. Então, ela é uma ciência de experimentação, de observação. O que é? A ciência, ela é de observação, não é? Sim. Toda ciência, você vai observar, você vai analisar, você vai chegar a alguma conclusão através da observação. Não é uma observação, você não vai analisar um caso apenas, você vai analisar vários casos parecidos, né? Vai observar, vai chegar a uma conclusão X, né? Então, é uma ciência de observação. Por quê? Porque vai tratar dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos, que é a parte científica. Aí também é aquela parte que até faz tipo de uma investigação para ver se realmente existiu aquela... Se aquilo é verdadeiro? Sim. Tipo, alguém traz uma mensagem, fala alguma coisa ali que a gente não entende, que a gente não sabe. Quem sabe é unicamente a família, é unicamente a pessoa que aquela mensagem foi direcionada. Porque são coisas pessoais, coisas particulares, né? Então, aí faz essa investigação. Houve as pesquisas disso. Né? Foi feito pesquisas. Naquela época, as comunicações que vinha, foi pesquisado, foi estudado, foi feito isso daí que ele está falando, né? Então, ela é uma... Gente, estou bem técnica. Ela é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação. Quer dizer, vai observar as comunicações, essa comunicabilidade, né? E ela é uma doutrina filosófica. Então, ela tem esses dois aspectos, né? Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Então, a ciência, essa comunicabilidade dos espíritos com o nosso mundo material. Da espiritualidade falando conosco, nos orientando, nos esclarecendo. Quando o Chico, né, tinha lá o trabalho que ele fazia lá na casa dele, quantas pessoas, mães, esposas, vinham desesperadas em busca de uma mensagem, né, desse espírito que desencarnou, pessoas que às vezes nem eram espíritas, eram de outras religiões, mas desesperadas iam em busca dessa comunicação. Será que essas pessoas iam até o Chico, imagino, por curiosidade? Muitas por desespero. Poderia ter gente por curiosa. A gente, como não tinha nós que ia muito, Nós frequentamos lá, na nós época. ia porque lá era, todo mundo vinha as histórias, né? Muita gente ia pra ver. Mas tinha muitas mães que vinham do Rio Grande do Sul, lá de Campo Grande, de Pomerá, aqueles ônibus lotados. E no maior desespero. Pessoa bem desequilibrada, querendo Em busca de uma resposta. De uma notícia. E essas notícias, por exemplo, não é porque você chegou desesperado que você recebeu a primeira vez. Talvez uma, duas, três. Aí você recebia. Às vezes você estava lá no canto e chamava o nome da pessoa.
Não tinha ficha, não tinha nada. Não tinha nada disso. Não tinha nada anotado. Aí estava lá assim, você criou a mensagem da sua mãe. Não, geralmente quando a gente foi, era mais as mães, né? Os meninos tinham morrido. Mais nessa parte. Aí, estava lá no final, chamava. Gente, a mulher voltava no tapete. Ficava tão emocionada, chorava tanto. E a carta era lida. Lia a carta. Não era a carta entregue para você. A carta era lida para todos ouvir. Então, assim, era uma emoção muito grande. A pessoa que recebia a carta, então a gente percebia o quê? Era uma coisa muito pessoal. Era o espírito falando alguma coisa que aquela mãe sabia. A gente não tinha conhecimento, não sabia, mas era muito pessoal. Não era para você. Não era. Era Então, direcionado. Né? Isso. Então, o espiritismo é essa ciência experimental que vem tratar com os espíritos para conosco, né? Não adianta, às vezes, a gente ficar doido para receber uma mensagem e a mensagem não vem, a comunicação não vem, porque não é permitido, porque não é importante, porque não vai ser bom para nós, porque se for, vem, né? E tem muitas vezes que a parente da gente morre hoje, amanhã já quer carta e tem carta. Já quer saber, né? E amanhã o pessoal já recebe uma carta. Eu não acredito. Aí, aqui, eles já falam assim. Aí já vai falar da filosofia. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. O que seriam essas consequências morais dessas relações, dessa comunicabilidade? Qual exemplo a gente poderia dar aqui? O que vocês pensam? Como foi o Lúcio? Aqui ele está falando que a parte filosófica, ela compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações, dos espíritos conosco. Seria, no caso, assim, a relação entre os espíritos, né, conosco. Seria, assim, moral. Vindo uma mensagem que pode, por exemplo, um espírito falar que a pessoa vai morrer em tantos dias. Essa daí foge da moral, porque não deveria estar, não é um tipo de mensagem que deveria estar sendo passado, mais ou menos assim? Também. Para melhora da conduta da pessoa enquanto aqui encarnada, né? Porque as mensagens são para a pessoa evoluir. Para ajudar, né? Para ajudar ela. E moralmente ela ter um comportamento ético, um comportamento do bem, para que ela evolua e melhore, né? E onde que estão essa parte filosófica? No Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos é um norte para a nossa vida. Ali tem todos os princípios da doutrina. Ali tem fala de todas as leis morais, né? Lei de conservação, a lei da liberdade. Então, tudo isso, os ensinamentos que os Espíritos trouxeram, tipo, lá no Evangelho. Lá no Evangelho fala para nós, lá tem sobre o divórcio, né? Lá tem sobre o perdão das ofensas. Isso tudo são ensinamentos que vai fazer o quê? A melhora, você vai ser uma pessoa mais ética, você vai ser uma pessoa que vai ter uma moralidade, vai ser melhor, vai haver uma transformação. Então, essa comunicabilidade dos espíritos conosco, ela traz essa transformação moral. Lá no céu e inferno, lá tem os casos dos espíritos falando, eu suicidei, eu estou nessa situação horrível, eu morri assim, eu desencarnei assim. Lá tem depoimentos de vários tipos de espírito que desencarnaram. Então, quando a gente lê aquele livro lá, O Céu e o Inferno, será que a gente vai mudar? Vai mudar. Por quê? Às vezes passa na minha cabeça a vontade de desistir de tudo, até de suicidar. Mas aí quando eu vejo lá que eu não vou morrer, que eu vou continuar vivo,
que a coisa não é bem assim, né? No livro dos Espíritos mostra para nós muitas coisas que nós devemos transformar, mudar de vida, né? Ele fala sobre Deus, lá tem um princípio sobre Deus. Mostra o quê? A reencarnação. Nós vamos desencarnar. Vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer o quê? Prestar contas. Eu vou ter que falar com Deus. Ó, eu te entreguei um lar. Ó, eu te entreguei esses filhos, esse esposo, essa profissão. O que você fez? Você fez, melhorou ou foi pior? Então, isso daí, esses ensinamentos que os espíritos já trouxeram para nós, vai fazer uma melhoria em nós. É consequência desses ensinamentos que os espíritos trouxe através das obras de Kardec. Então, esses ensinamentos vai fazer a gente ser melhor, vai transformar o nosso coração. A gente não vai continuar a mesma pessoa que era antes. Do momento que você começa a ler, que você começa a estudar, tem uma transformação. Você tem que ir buscando a perfeição. Isso. Você não vai ser perfeito, mas você tem que caminhar para ela. Isso. Né? Para melhorar, melhoria. né? Para transformação. Por quê? Porque a gente vive. O espírito não morre, né? Então vamos lá. Então pode-se defini-lo assim. Como que a gente pode definir o espiritismo? O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Ó, então é uma ciência, o espiritismo, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que é tudo a mesma coisa. É uma ciência. Falou em ciência, o que a gente pensa? É verdadeiro. Pesquisa. Pesquisa e comprovação. Dizer que ela é verdadeira, porque se ela se tornou uma ciência, é porque ela já passou por vários experimentos. Sim. Comprovou. Então aí sim, aí tirou-se a essência. Eu entendo assim. Isso. Então, ela é uma ciência. Então, quer dizer que foi feito pesquisas, experimentações, e chegou ao que você falou, uma conclusão. Tá. É uma ciência que trata da natureza. Natureza de quem? Aqui nós estamos falando sobre quem? Dos espíritos. Então, ela vai estudar. É uma ciência que estuda a natureza. Que jeito que é o espírito? Ele é matéria? Ele é fluido? Então, vai tratar dessa natureza. Que jeito que ele é? O que mais? Origem. Quando que o espírito foi criado? Ele foi criado junto com a matéria? Como que acontece a reencarnação? Então, a origem vai tratar essa ciência, ela trata da origem. Quando que o espírito foi criado, né? A sua origem. E da destinação dos espíritos. Qual que é o destino? Vai. Se incorporar, nascer de novo. Isso. A gente tem um objetivo a desempenhar aqui na Terra, né? Nós vamos ver também que todos nós temos uma razão de ser, de estar aqui reencarnados. Todos. A reencarnação, o nosso nascimento no corpo de carne, tem objetivos, tem finalidades, né? Não é uma coisa de passeio. Caí aqui de paraquedas, estou passeando aqui no planeta Terra. Não. Estamos aqui, temos obrigações, deveres, tarefas, missões, cada um com as suas, grande ou pequena, mas todo mundo tem uma tarefa. Nós temos as nossas funções a desempenhar, Isso, né? temos. E a destinação, para onde que a gente vai quando houver a morte do corpo de carne? Então trata disso também, vai falar para nós para onde nós iremos. E das suas relações com o mundo corporal. Então vai falar tudo do espírito. A natureza, a origem, a estadia aqui, a destinação
e a relação dos espíritos conosco. Nós não estudamos sobre as obsessões, né? Obsessão, perturbação espiritual, tem muito isso. Então, a doutrina, o espiritismo, vai ensinando para nós como que nós temos que fazer para tratar essas obsessões. Aquela época que pegava os espíritos e amarrava na pé da mesa, igual falava, pega o espírito, amarra numa árvore, isso não existe mais. Hoje se tem conhecimento, hoje é nós que temos que mudar. Se você quer que algum espírito desligue de você, a gente tem que mudar. Tem que ter uma transformação moral, né? Uma modificação. Então, hoje é diferente. Então, essa é o objetivo do espiritismo, né? Ficou bem claro? Sim. Sim. Então, Eu tenho trauma, né? Oi? Eu tenho trauma. De quê? Na minha infância, Da sua infância? eu tenho. Por que, Sueli? Vou contar um caso, pode contar. Pode contar. A gente... Põe pra cá. Tá bom, pode contar. É bem pessoal. Não, mas aí vai sair ainda. Vai gravar. Então, se você achar que não, Não. Quantas pessoas online aí? mas, Eu entendi, mas vai ficar gravado. depois as pessoas Depois você escutam. Não, é verdade. Eu, quando era nova, eu me lembro que eu era pequena e sempre reunia à noite. Eu fui do tempo que a televisão ainda não funcionava direito. Um dia funcionava, outro dia não funcionava. Preto e branco. Então, assim, o que a gente fazia? Reunia, juntava. E a gente era menino. E os pais se juntavam, os parentes vinham, reunia e ali contava os casos. Ia contar casos de assombração, casos das fazendas, de espíritos, disso e daquilo. E a gente, menino, curioso, sentadinho lá, prestando atenção em tudo. Morria de medo. Ia para a fazenda, escutava as panelas caindo, ia ver, não tinha panela caída. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui tem uma história, né, com mediunidade, com passagem com os espíritos. Eu morria de medo. Depois eu era católica, aí meu pai foi para o espiritismo. Comecei a ir, frequentar a evangelização, mocidade, frequentar o centro espírita. Só que eu morria de medo dos espíritos. Eu percebia eles, eu ouvia. Eu tinha que dormir com a luz acesa. Tinha dia que eu tinha que dormir no meio do pai e da mãe. Eu não passava perto do cemitério, eu morria de medo do cemitério. Então, quando que isso acabou? Aí quando eu já casei, fui frequentar o centro para valer mesmo, o trabalho mediúnico. Aí eu comecei a estudar. Aí conforme eu fui estudando, eu percebi que a gente não precisava ter medo, que eles não iam fazer mal assim pra gente. Porque a gente acha que vai pegar a gente e vai picar, né? E vai judiar, e vai fazer isso e aquilo, e não faz. Não é bem assim. E com o passar dos anos, acabou o medo. Por que acabou o medo? Porque você começa a conhecer, começa a entender. E começa a ver que não é assim. Não é dessa forma. Aquelas reuniões, contava muito casa de fantasma, de espírito. Aquilo lá adoece a mente da gente. Né? Mas naquela época era necessário ainda isso. Existia muito, né? Nas fazendas dos parentes. O povo contava que ia nas festas, de repente não estava assombração no garupa, acabava quase não conseguia andar. Ah, meu Deus. Tinha isso. Meu pai contava isso muito. Só que ele não tinha medo, só que eu tinha para me contar. Eu ficava A gente tinha medo, porque a gente... Então vamos continuar. Então vamos estudar. Quem vai ler? Vamos ver a Keila quer ler? Ou a Roberta depois? Como é um diálogo, podia uma pessoa fazer Uma uma voz e outra. Tá. Então faz a Keila uma e você faz a outra? Depois o João também gosta de ler. Você tá sem o livro? Não, tá Eu tô lendo aqui no... pelo livro. Pela celular. Pequena conferência
Conferência Espírita. Fala um pouquinho mais alto para ficar bem... O povo não falar que tá baixinho, que não tá escutando. Pequena Conferência Espírita. Primeiro diálogo. O crítico. Visitante. Confesso-vos, caro Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me caso seja possível. Allan Kardec, desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós as credes superior às de todos quantos não compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admite, pois, que eu esteja iludido. É a vossa razão quem vos diz, e não falemos mais nisso. Entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou, como antagonista de vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Lamento, caro Senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei de mais de um ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado consideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganaste sobre o fim das nossas reuniões, isto não fazermos experiências com o intuito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Não procurais, pois, fazer prosélitos. Vamos parar um pouquinho. O que esse diálogo está tratando? Do que ele está falando? É uma pessoa Incrédulo. ou é um espírito? Um espírito, né? É um espírito ou é uma pessoa? Uma pessoa. Eu acho que é uma pessoa. Uma pessoa. A pessoa tem espírito, né? Não. Uma pessoa que está em espírito. É uma pessoa que não acredita e que precisa de provas concretas e quer que Allan Que Kardec mostre. mostre essas provas, não uma, duas, mas várias. E aí o Kardec fala para ele que uma ou duas não vai provar, porque ele levou mais de ano pesquisando, analisando para concluir. Então isso é o que acontece com muitos de nós. Vem no Espiritismo e quer que prova. Ó, você tem que me convencer. Então vamos continuar. Então é um diálogo, né? Alguém está falando, questionando Kardec, quer que ele prova, certo? Quer que um espírito materializa, quer alguma coisa. Vamos ouvir. O que é prosélitos? Religiosos, por exemplo, não desejais, pois, fazer prosélitos, quer dizer converter seguidores espíritas. Uai, Kardec, você não quer fazer seguidores? Adeptos, né? Não procurais, pois, fazer prosélitos? Para que buscarmos fazer-vos prosélito quando não quereis ser, não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que como vós têm meus conhecimentos, portanto, têm convicções arraigadas, não tento um passo para delas arredadas. Atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não estão. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados
nunca me vereis incomodado para atrair às vossas ideias aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Olha só que interessante, né? Então, o que Kardec falou? Mas você não quer fazer seguidores prosélitos? Quer dizer, me convença que eu vou seguir, né, o Espiritismo. Aí, o que Kardec fala? Fala que não adianta você querer forçar a convicção da pessoa. Às vezes a pessoa não acredita, a pessoa é do contra. Quanto tempo perdido que a gente não vai ter tentando convencer alguém que é do contra, que não quer, que não quer acreditar. Então, é perder tempo. Isso aí é jogar pérolas aos porcos. Então, eles não perdem tempo com isso. Isso é perca de tempo. E até na vida normal da gente, a gente querer forçar, eu quero que você vá me ensinando no centro. Não adianta. A gente não tem que chamar as pessoas. Quando ela quer vir, ela vem. Não é? Para se sentir, né, a necessidade realmente pronta, né? Porque vai vir, não acredita. Vem uma semana, vê o que, vê um pouquinho e vai embora. Às vezes a pessoa não tá preparada, né? É o que a gente fala. A pessoa está com sede, ela vai beber água. Não é eu beber água para o outro. Eu querer levar água para você beber, você não está com sede. Mas eu não estou com sede, para que você está querendo me obrigar a beber água fora da hora? Né? Então, assim, é uma perda de tempo. Ficar discutindo, querer. Agora, se a pessoa vem, tem curiosidade, quer aprender, não entende, aí você explicar. Eu gasto o tempo que for com quem quer alguma coisa. Agora, eu ficar tentando convencer, não. Porque isso aí, você não convence quem não quer. Né? É igual político, né? Então vamos. Vamos Há lá. mais interesse em convencer-me do que o supondes. Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras? São as minhas ideias sobre a coisa em si e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem participar de suas opiniões. Olha só. Então vamos ver a resposta. O Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a me não ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos do que compartilhar deles. Vedes, só por isso, que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vos disse, Senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião. Respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, disseste, sem dúvida, vindo à minha casa, vou ver um louco. Confessai francamente, pois com isso não me escandalizarei. Todos os espíritos são loucos, é coisa sabida. Pois bem, se julgais assim, eu tenho escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental. E causa-me espanto ver-vos, com tal pensamento, buscar uma convicção que vos vai colocar no número dos loucos. Se já estáis persuadidos de que não conseguiremos convencer-vos, o passo que destes é inútil, visto que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos, pois, por favor, porque me falta tempo para perder em conversações sem objeto. Olha que interessante, hein? Muito interessante essa resposta dele. Ele quer que convença ele, né? E aí ele fala que quando ele foi para lá, para ter com ele, já falou que ele era um louco, né? Que eu vou ter com um louco. Então, aí é o que Kardec fala, né? Me respeita, porque eu te respeito. Agora, e o tempo da gente é precioso.
O tempo é precioso. Às vezes você fica numa discussão estéril, que não leva a nada, que não convence, que não chega a lugar nenhum. Você perca de tempo, né? Se alguém pensa A e você pensa B, não vai chegar a um consenso. Não pensa que a gente vai convencer o outro, não convence. Não existe isso, né? Eu sempre falo para minha filha, mãe, fulano falou isso, tal. Eu falei assim, não discute. A gente não discute com gente doida. Vale a É pena. o que está falando aqui, com gente desequilibrado. Vale a pena. Você discutir com um desequilibrado, o que você vai ser? Um doido também, um desequilibrado. E não vai chegar a lugar nenhum. E vai ficar doente. E você vai ficar adoecido, você vai ficar nervoso. Então eu falo isso. É o que Kardec está falando. O tempo é precioso. O tempo que eu ficar jogando conversa fora, eu posso estar estudando, eu posso estar fazendo a pesquisa. Né? É o que o Kardec falou. Meu tempo é precioso. Kardec dormia pouco. Ele passava a noite estudando e o dia estudando. Então, o tempo é precioso, né? A gente não adianta perder tempo com discussão estéril, porque isso aqui não vai levar a nada, né? Então, vamos continuar. O homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. Sem logo acreditais, como muitos, que isso é modo que durará certo tempo. Mas deveis convir que um passatempo, que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre os seus adeptos de toda ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular, que merece ser examinada. Então ele fala para ele que muitas vezes pode ser que a pessoa não seja louco, mas que ele esteja iludido, esteja enganado, esteja equivocado. Ele falou isso para Kardec, né? E aí, o que Kardec falou para ele? Pode ser um capricho, pode ser que está perdendo tempo, só que é uma coisa, não é de uma pessoa, de duas, é de milhões. Está vindo do mundo inteiro, estudo, as pesquisas, as comunicações. Então, não é uma coisa de 1, 2, 3, é de muitos. Está acontecendo no mundo inteiro e está chegando até Kardec. Ele tem que pesquisar, ele tem que organizar tudo aquilo ali, né? Então, não é uma coisinha, uma mania, uma curiosidade que merece atenção. É uma coisa maior, né? Tenho minhas ideias a respeito, é certo, porém elas não se acham tão absolutamente firmadas, que não consinta em sacrificá-las à evidência. Disse-vos que teríeis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que tenciono publicar um livro em que me proponho demonstrar professo a minha opinião sobre o que considero um erro. E como esse livro deve produzir efeito, dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Olha só, dando um ultimato no Kardec, hein? Ameaçando que ele vai fazer um livro contra, né, mostrando o erro, mas que se Kardec convencer ele, provar e convencer, ele pode mudar de ideia, né? Eu sentiria que ficasseis privado do que nos pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação, ao contrário, desejo de grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz aparecer a verdade.
Ó, então aqui ele fala, né, que uma coisa nova, sempre o que vai acontecer? Vai ter os prós e vai ter os contras. Vai ter os a favores e os contraditórios. Isso aí sempre vai existir, E né? que essa publicação dele, de certa forma, vai levantar, Fazer uma propaganda. vai fazer uma propaganda, né, para o espírito. Até pessoas talvez que não estavam nem sabendo dos fatos, né, vai começar até mesmo a estudar. Interessar. E poderá realmente aderir, né, à doutrina. Isso. E aí ele fala, né, que às vezes a curiosidade, essa curiosidade é uma coisinha de nada, que é o que você está falando. Às vezes faz esse livro falando dos contra, vai servir para despertar, né, para aprofundar, para ver um aprofundamento daquele estudo. É igual quando pôs fogo nos livros de praça pública, né? É. Aí o povo queria todo mundo ler. Queria saber o que ninguém estava tava queimando, o que está proibido, o que tem escrito naquele livro, né? Aí foi a maior divulgação. Aí que divulgou, porque as pessoas ficaram curiosas. Assim é nós, né? Curiosidade. Vamos lá. Então, no vosso entender, a crítica para nada serve? A opinião pública nada vale? Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao parecer, criticados, sem que isso o excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo, como os que, não há muito, foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina, etc. Vamos parar. Aqui, ó, o que ele está dizendo? O que vai fazer a veracidade de alguma coisa não é o elogio. Por quê? Porque é o meu ponto de vista. É o ponto de vista pessoal de cada pessoa. Eu posso ver de uma forma, o outro pode ver de outra. Eu posso elogiar, o outro não. Não é isso que vai fazer se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro, né? Não é por aí que ele está dizendo. Vamos lá. Mas Esquecia-me, porém, que ias tratar a questão ex professo, o que equivale a dizer que a estudaste sobre todas as suas faces, que viste tudo o que se pode ver, leste tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisaste e comparaste as diversas opiniões, que vos achaste nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagraste vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Bom, isso daqui é bem interessante, né? Como que você, numa conversa com alguém de meia hora, de uma hora, de um encontro, você já vai ter percebido tudo, né? Extraído tudo ali de alguma coisa. É o que Kardec falou aqui. Quantas noites de sono, quantas vigílias, quanto tempo eu já estudei, né? Para chegar a uma conclusão. Então não é assim. Nada virtual, entendeu? Então vamos parar por aqui, né? Mas esse livro até que é bom, né? Bom mesmo. Gostei dele. Eu vou acompanhar ele. A gente percebe um tom assim, de humildade, né? Dentro, todo espiritista ele é mais humilde, não é agressivo igual o evangélico fica insistindo, vamos para a minha igreja, vamos para a minha igreja, vamos para a minha igreja. Eles
têm o dom de saber. E óbvio, nós, né? eu não sei se é porque meu pai a vida inteira foi espírita, né? Aham. E eu, desde pequeno, né, frequentando o centro espírita, e quando eu fui para casar, a Alice católica, mas ela ia na igreja direto, porque ia casar na igreja. E eu saí do espiritismo, me batizei, eu nem era batizado na igreja. Batizei com 23 anos na E igreja. tem que batizar para casar. Fiz crisma para poder casar. Humildemente fui para a igreja, me casei. Humildemente fui conversando com ela, dialogando, trouxe ela para a igreja do centro espírita. Então é assim. Converteu. O espiritista é assim, né? É. Mais humilde do que os outros. E convence, né? Com o passar do tempo, dos anos, convence através da razão, E do da exemplo, lógica. Hã? E do exemplo. Né? Isso, do exemplo. É por aí, né? Então é devagar, ela para e passa, com o tempo, né? Então, muito bem. Fica bem mais fácil assim seguir um livro só, gente. Só. Desculpa. Foi mais, né? Desculpa, É uma sequência. Você segue um raciocínio, né? Nossa, vocês foram cobaias. Nós. Mas foi bom porque. é assim mesmo. É assim mesmo, serviu. Normal. Pra E gente esse livro ver. é igual. Aprendizado também. Esse livro, vocês vão ver o tanto que ele é gostosinho. Porque ele leva a gente a quê? A questionamento, a um raciocínio, né? É muito bom. Vamos lá então. Então vamos. Alguém gostaria de fazer a prece? Agradecer a Deus por estarmos aqui. Que maravilha, né? Mais um dia juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, do mal. E assim rogamos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que todos nós possamos receber energias novas de paz, de amor, de saúde, de felicidade. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos forças, coragem, para que possamos mudar, para que possamos ser pessoas melhores. E agradecemos a presença de todos da espiritualidade. Damos por encerrado o nosso estudo desta noite, que assim seja. Muito bem. Obrigada a todos a presença.